Olá, chicos! Olá, chicas! Tudo bem? Que tal? Muito bem, sou o professor René e aqui mais uma vez nós estamos com a língua espanhola. Gostaria de pedir a atenção de todos para o tema da aula de hoje, que é esse aqui, olha, nós vamos estudar sobre os heterotônicos. O que é isso, né? E para trabalhar os heterotônicos, preparei aqui um texto bem interessante para vocês de um país vizinho nosso. E a partir desse texto, a gente vai descobrindo aí os heterotônicos, ok? Vamos lá então? Aqui nós temos sobre a ditadura militar na Argentina. Veja o texto aqui. Que passou em la ditadura argentina? Peço da parte de vocês bastante atenção, tanto para entender o texto, como para descobrir dentro do texto as palavras heterotônicas. Vamos começar a leitura aqui do texto. Vejam a imagem, os ditadores aí no poder, né? Agora vamos para o texto. Foram 7 anos de oscuridad, de censura y de represión. Todos los 24 de marzo, los argentinos recuerdan el día en que comenzó la dictadura militar en 1976. Para la Junta Militar era pertinente eliminar a todos aquellos individuos y colectivos que fueram traidores ao régimen. Começamos aqui com a primeira palavrinha que eu gostaria de destacar. Só mostrando aqui em cima, né, vou circular aqui, não tem nada a ver com palavras heterotônicas não, só questão da história. 24 de março, o início da ditadura militar, né, em 1976, na Argentina. Quer dizer, agora, o mês de março, nós acabamos de passar por ele, né, e aí eles recordaram, lembraram certamente dessa data, né? Uma trágica data, sim, porque foi algo muito difícil na história dos argentinos. Foi um período de grande dificuldade. Mas atentem, na verdade, que eu quero que vocês observem para isso aqui. Régimen. Vamos adiante. Se estima 30.000 desaparições durante a última ditadura. Pessoal, foi trágico esse fato histórico na Argentina por causa disso. 30.000 desaparições. Para onde foram estas pessoas, né? Mortas, assassinadas, não teve retorno. É isso que faz com que todo esse período da história da Argentina foi considerado um período de muita dificuldade, né? De muita tristeza para todo mundo. Mas vamos continuar o nosso texto aqui. El modelo de ejecuciones de la dictadura no daba cabida al fusilamiento. A los opositores se les drogaba, se les ponía cemento en los pies y luego se les lanzaba desde aviones que sobrevolaban Mar de Plata. Así se perdían eternamente en el océano. Mais uma palavrinha que eu quero sublinhar, subrayar. Subrayar em espanhol é sublinhar. Essa palavra aí, oceano, régimen, oceano, e aí se vai, né? Mas vamos aqui ao texto. Quer dizer, não podia fuzilar as pessoas porque se tornava muito notório aquele tipo de assassinato por fuzilamento. Então, o que fazia era uma verdadeira tortura com os opositores daquele dos militares, do que vigorava em termos de regime político na época, né? E aí as pessoas eram drogadas, olha aí, colocavam cimento nos pés das pessoas, tipo colava ao chão, né? Para não poderem fugir, e a partir daí, claro, a matança, né? E depois levavam de aviões e de lá dos aviões lançavam diretamente onde? No mar de uma cidade ali, costeira, chamada Mar del Plata. Esse mar que é a imensidão do oceano. Observem essa palavra, né, que eu sublinhei de antemão, ok? Muito bem, continuando aqui o texto, veja aqui essa imagem de mulheres com, na verdade, fraldas, né? Alguma coisa que remeta um lençolzinho de seus filhos na cabeça, e são todas mulheres aí na praça chamada Praça de Maio, ou La Plaza de Mayo, que é uma praça muito famosa ali na Argentina, em Buenos Aires. E elas foram lá requerer os seus filhos que estavam desaparecidos, faziam parte
daqueles 30 mil de desaparições, né? A partir del 30 de abril, las madres de la Plaza de Mayo conmovieron al mundo. A partir del 30 de abril de 1977, las madres de muchas de las víctimas que dejaban la represión sanguinaria de la dictadura militar comenzaron a protestar. La atmósfera era de indignação. Veja mais uma palavra que eu sublinho. Atmosfera, régimen, oceano, atmosfera. Observem bem essas palavras. E aqui, né, as mães foram protestar justamente pela ausência dos seus filhos. Os seus filhos não voltaram para casa. E daí foram para a praça. Todo ano eles comemoram na Praça de Maio esse período, né? E até hoje ainda tem filhos que não têm documentos, atestado de óbito, para onde foi o filho dessa mãe, né? O que aconteceu com ele. Até hoje, todos os anos, eles fazem manifestação na famosa Plaza de Mayo, ali em Buenos Aires. Sin embargo, todo tipo de alteração público-social era proibida e castigada. Claro, era uma ditadura, né? Toda ação pública era proibida e era também castigada. Assim que decidiram juntar-se pacificamente em la Plaza de Mayo, las madres, as mães, para marchar em círculo, portando em suas cabeças pañoletas blancas, lenços, um tipo de fraldinha, né, amarrada ali na cabeça, e em outros casos, los pañales de papel de sus hijos, né, pañoletas, lenços e pañales, tipo fralda, né, as fraldas, aqui no caso de papel, de seus filhos, porque elas tinham que levar algum símbolo dos seus filhos, e esse símbolo eram seus lençóizinhos, suas fraldas, coisas que remetessem que elas estavam lutando ali pelos seus filhos, ok? Adiante. La Guerra de las Malvinas marcou o declive de la dictadura, certo? Se você for adentrar, vocês como são alunos do terceiro ano, alunos que estão prestes a entrar na universidade, na verdade, então tem que fazer uma ligação aqui. Aqui tem intertextualidade, nós temos aqui a história das Malvinas, né, aquele período. Quem vai estudar história, quem está buscando aí o conhecimento para adentrar fazer o Enem, o vestibular, sabe que a questão da história das Malvinas, e foi uma luta entre a Argentina, né, e aí a Inglaterra, e o que aconteceu foi que, diante dessa luta, veio o declive, a queda da ditadura militar ali na Argentina. Voltemos aqui para o texto. O texto, esse parágrafo diz: em 1982, la Armada Argentina invade las Islas Malvinas y las reclama como territorio austral. Se desata, por ende, una guerra contra los ingleses. La Inglaterra venceu las ânsias soberanas argentinas, né? Em 1982, né, los ingleses venceram a Argentina. Entonces, ¿qué hubo en Argentina en este período? ¿No? Con la victoria de los ingleses. El régimen empieza a caer. La dictadura militar cae. Seguidamente, el 30 de octubre de 1983, se restaura la democracia en Argentina. Finalmente, la democracia, e aqui eu vou sublinhar, é a quarta palavra, estão percebendo, né? Régimen, oceano, atmosfera, democracia. A democracia foi restaurada na Argentina em 1983, certo? Raúl Alfonsín é electo presidente de Argentina e começa a enjuiciar a cadena perpétua a los principales responsáveis de estos 7 oscuros anos por lo que atravessou o povo argentino. O que a gente vê aqui? Todo esse período da ditadura militar agora caiu sobre o presidente a questão de julgar os responsáveis, ok? De toda essa criminalidade dos 7 anos de escuridão em que a Argentina estava submersa. Ditadura militar, nunca mais, né, pessoal? Lutemos cada vez mais por isso aqui.
Luchemos por la democracia. Eso es lo que vale. ¿Sí? Muito bem. Vamos agora, saindo agora do texto, ok? Saindo do texto, vamos então para as palavras heterotônicas. Gostaria de chamar aqui vocês bastante atenção para essas palavras que nós encontramos no texto. Vejam, as palavras heterotônicas que foram traidoras ao régimen. A primeira palavrinha que eu sublinhei, lembram? Régimen. Aqui está em vermelho, né? El 30 de outubro de 1983 se restaura a democracia em Argentina. Democracia. Assim se perdiam eternamente no oceano. As pessoas, né, que eram jogadas dos aviões dentro no oceano. Está em vermelho também, oceano. E depois, a atmosfera era de indignação. A atmosfera de quem? Del pueblo. As pessoas tinham indignação por aquilo ali, por aquele regime. As pessoas tinham indignação pelos seus entes queridos, que eram mortos, assassinados, e os outros que nem sequer voltavam para casa, que, como eu falei, até hoje faltam documentos, atestado de óbito, se morreu ou não. Claro, foi fuzilado, foi morto, foi jogado ao mar, ok? Voltemos aqui então. Vamos entender verdadeiramente a definição de palavras heterotônicas, porque até agora eu somente falei, mas veja a definição. Los heterotônicos são palavras que em espanhol tienen el mismo significado en portugués, pero ocurre un cambio en la sílaba tónica de una lengua a outra, assim que se pronuncia de forma distinta. O que nós percebemos? Que as palavras heterotônicas, elas têm uma similaridade na escrita. Elas podem ser escritas até da mesma forma, mas que a sílaba tônica é diferente. Perceberam isso na definição? Elas podem ter a mesma sílaba tônica, aliás, elas podem ter a mesma escrita, mas sempre a sílaba tônica se diferencia, ok? Às vezes ela não tem a mesma escrita, é somente parecida, mas sempre a sílaba tônica vai, olha, heterotônico, vem da palavra hetero, que é diferente, tônico, que é a tonicidade, a sílaba forte. São palavras parecidas ou iguais, cuja sílaba tônica são diferentes em ambas as línguas, no português e no espanhol. Vamos ver o exemplo aqui de algumas. Vejamos. Aqui nós temos a palavra oxigênio. Mas no espanhol, como que está oxigênio? Veja, oxígeno, ok? A sílaba tônica é xi. Mas no português, qual que é a sílaba tônica? G. Oxigênio, nós assim falamos. Oxígeno no espanhol, português, oxigênio. A próxima. Temos aqui atmosfera. Veja, atmosfera, a tônica é mos. Em português, atmosfera, a tônica já é fé. Próxima. A próxima palavra nós temos democracia. No espanhol, democracia. Em português, democracia. No espanhol, cra é a tônica. No português, cia. A próxima. A próxima palavrinha, magia. No espanhol, mar. No português, como falamos, magia. A tônica é gia, não é isso? A próxima palavra é oceano. Assim é no espanhol, a tônica é C. E no português, veja qual é a tônica. Simplesmente a sílaba A, oceano. Mas no espanhol, oceano. Ok? Ainda temos mais palavras, com certeza. Alcool, a tônica é ol. No português, álcool. A tônica é al, A-L, né? Al. A próxima palavra é alergia. No português, alergia, enquanto que no português é gia, no espanhol é ler, alergia. A próxima palavra, um esporte bastante conhecido por todos nós, né? O símbolo do Brasil, futebol. E no português, futebol. Em futebol, nós temos bol, mas em futebol, fut é a tônica. Mais alguma palavrinha? Sim, herói. Herói no espanhol. No português, herói. A sílaba tônica, roi, no espanhol, herói. Tem um acento também, né? É uma palavra bem parecida à escrita, né? Mas muda. Depois nós temos, no espanhol, imã, e no português, imã.
No espanhol é apenas o I, é a tônica. Aliás, desculpa, no espanhol é o man que é a tônica, no português é apenas o I. E nós temos mais uma palavrinha, policia no espanhol, e policia no espanhol e polícia no português. Veja a diferença, está sempre em vermelho. A próxima é teléfono em espanhol, telefone no português. O lê do espanhol em contraste com a sílaba fon do português. Essas são algumas palavras, existem muitas, mas eu vou deixar vocês somente com essas. E agora eu os convido para a dinâmica local interativa. Vamos lá? Duas questões breves e fáceis de fazer. A primeira, marca com uma X las palavras em espanhol que, em português, tendriam a sílaba tônica distinta. Ou seja, todas essas palavras aí, elas, aliás, desculpa, nem todas, certo? Nem todas são heterotônicas, mas aquelas heterotônicas que têm justamente essa sílaba diferenciada, eu peço que você marque o X. Mas apresente a sílaba tônica de todas. E só apresentando de todas é que, de fato, você vai saber quem é heterotônica. Segunda questão. Subraya a sílaba tônica em espanhol de cada uma das palavras heterotônicas com relação ao português. Nesse caso, eu quero que você sublinhe todas aqui são heterotônicas. E eu gostaria que você sublinhasse somente a sílaba tônica dessas palavras. Cuidado, se são heterotônicas, não tem nada a ver com português, a tonicidade delas. Ok? Tem mais uma questão e a terceira. O texto que nós lemos foi muito rico, não é isso? Contesta as perguntas sobre o texto leído em la classe de hoje. O título do texto qual era? Que passou em la ditadura argentina? Então responda, qual é a tipologia textual apresentada e sobre que trata o texto? Deixo com vocês, ok? Vamos lá?
Olá, e aí pessoal, todos trabalharam bem mesmo? Agora vamos ver, né, aqui as respostas das 3 questões. Eu já vi aí pelo chat a participação de alguns. Eu gostaria que cada vez mais aumentasse esse número, né, porque nós estamos trabalhando aqui para todo o estado, né, e é muita gente. Então, e aluno do 3º ano que está lutando aí, buscando o seu lugar na universidade, para vencer aí o vestibular, o Enem, é isso aí, né? E então eu gostaria, antes de dar aqui as respostas, de ver aqui a participação de vocês. Vamos lá então? Participação aqui, por exemplo, da Isabelle, né? Questão 1, história, ela disse que é o to, ero e o e, a sílaba tônica, enbiam o bi, ok, obrigado aí, Isabelle, pela sua participação, valeu. Mais alguém? A Caroline falou que sim, história, ela só não marcou aí qual que é a sílaba tônica, né? Mas ela marcou também teléfono, colocando o acento, desculpa. Herói, ela colocou o acento lá, herói. Bom, vamos adiante, né? Tem mais participação? Temos aqui o Pedro Alonso. Acho que vocês não entenderam bem. Não é para marcar somente um, são várias palavrinhas que tem aí, e essas palavras, quando você descobre a sílaba tônica, aí você vai saber se elas são heterotônicas, ok? Mas ele marcou aqui história. Será se é? Né? Vamos ver se tem mais alguém aí participando. O Mário, da Escola Estadual Ernesto Penaforte. Letra A. Na segunda questão, ele disse que a letra A, mas a segunda questão eu falei, todas são heterotônicas. E na segunda questão, eu quero a sílaba tônica de todas as palavras. Não compreendeu bem. Parabéns aí pela participação, Mário, mas a segunda questão são todas as letras. Na terceira questão, letra A, mas o que letra A na terceira questão? Acho que você não entendeu, José Augusto. Na terceira questão, tem que responder a letra A e a letra B. A resposta não é somente letra A. Letra A eu já dei, e eu quero agora a resposta. Tem 2 perguntas na terceira questão. Bom, vamos à resposta então. A primeira questão diz assim, olha, veja, marca com una X as palavras em espanhol que em português tendria a sílaba tônica distinta. Aqui, no português, eu digo história. Tem um acento no O no português, né? Na língua espanhola, eu digo história. Qual é a tônica? História, to. No espanhol, história, to. Então, a sílaba e a tônica é a mesma. Essa palavra não é heterotônica. No espanhol, eu digo geografia. A tônica é fia. No espanhol, no português, geografia. A tônica também é fia. É a mesma. Todas essas palavras estão em língua espanhola, certo? Por isso que geografia aqui está acentuada, porque está na língua espanhola. Não é. A palavra aqui, eu tenho a palavra cerebro. No espanhol, cerebro, qual é a tônica? Re. Agora vamos para o português. No português tem um acento nesse primeiro E, não é verdade? Cérebro. A tônica é sé. Veja, heterotônica. Essa palavra é heterotônica. Em português e espanhol, a sílaba tônica é diferente. No espanhol é o re, cerebro. Essa daqui é heterotônica. Agora, vamos só marcar aqui a sílaba tônica de cada uma. No português eu digo academia, eu escrevo dessa forma. No espanhol eu escrevo da mesma forma que o português, só que eu pronuncio, melhor no português. Academia, é assim que nós pronunciamos na língua espanhola. Academia, então a tônica é D. E em português é academia, a tônica é mia. Então essa palavra, sim, ela é heterotônica. Ela tem sílaba tônica diferente em ambas as línguas. No português eu digo enviam, com um M de Maria no final, sem o acento. No espanhol eu digo enviam, do jeito que está aqui, porque a palavra está em espanhol. Em ambas as línguas, enviam ou enviam, a tônica é viam ou biam. É a mesma, não é heterotônica. Em português eu digo telefone, sem acento, terminando em E no final. Telefone, no espanhol termina em O e o acento está aqui no lê. Aqui é a tônica. É diferente, né? Telefone é o fono, no espanhol teléfono é o lê. Aqui é uma palavra heterotônica. Em português eu digo especial, no espanhol eu digo especial. A tônica é cial, ou cial, é a mesma, não é heterotônica, ok? Não é heterotônica. A palavra aqui é magia, a tônica é ma.
No português a escrita é a mesma, eu digo magia, a tônica é gia. Então, se em espanhol é magia e a escrita é a mesma, esta palavra sim é heterotônica. No português eu digo herói, no espanhol eu digo herói. É heterotônica sim. Perceberam? Todas estão em espanhol, tem que descobrir a sílaba tônica e descobrir quais são as heterotônicas. A segunda questão eu já digo, todas são heterotônicas. Aqui a palavra não é alguém, claro, é alguien. Olha a tônica aqui, eu só quero saber a tônica, alguien, al. É bulimia, no espanhol bulimia, bulimia, o li aqui. Eu só quero saber isso, qual é a sílaba tônica. Anorexia, no espanhol eu digo anorexia, re. Fobia, no espanhol eu falo fobia, fo. E academia, acabamos de ver, é academia, de. Eu só quero descobrir isso, ok? Agora, a terceira questão, vejam, são duas perguntas. Qual é a tipologia textual apresentada? Qual é a tipologia textual? Eu narrei, eu contei uma história que já existiu na Argentina. Então, é a narração. Narración, ok? É um texto narrativo. Sobre que trata o texto? Sobre a ditadura militar. Se você ditadura militar em Argentina. O texto habla sobre isso. Ok, pessoal? Muitas graças a todos que participaram. Ok? Se vocês compreenderam ou não, desde o início da aula, eu pedi no chat bastante atenção para entender verdadeiramente o que era palavras heterotônicas. E eu quero deixar um recado. Se nós não entendermos o enunciado da questão, a gente não consegue fazê-la bem organizada como deve ser feita. E isso daí é um sério problema para alunos do Enem, alunos do vestibular, as pessoas que vão enfrentar esses exames externos, se não tiver uma boa leitura do enunciado da questão, não consegue acertar. Tem que ler a questão, tem que, manter firmeza ali, compreender o que está se pedindo ali no comando, para poder você acertar em cheio. Valeu, até a próxima vez.